Boa noite a todos. Conforme combinado, estamos iniciando às 19h38. Meu nome é Lucas Andrade, eu sou médico, sou cardiologista, sou diretor da Clínica Florence. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aí das lives promovidas pela Clínica Florence, sempre trazendo temas aí super pertinentes a esse momento atípico que a gente tem vivido. Hoje a gente tem uma sessão aqui muito especial, um encontro muito especial. Eu queria apresentar a vocês a doutora Milene Ferreira. Milene é médica fisiatra, doutora em medicina e gerente médica do Centro de Reabilitação do Hospital Israelita Albert Einstein. Então é um grande prazer ter a Milene aqui conosco. E queria apresentá-los também ao doutor João Gabriel, já conhecido aqui de nossas lives. João Gabriel Ramos é médico intensivista, doutor em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina USP, médico rotina da UTI do Hospital São Rafael da Rede Dó São Luís e gerente médico da Clínica Florence Cuidados Paliativos e Reabilitação. Eu diria que hoje a gente tem uma oportunidade muito especial aqui de falar sobre esse tema da reabilitação pós-UTI do paciente que teve a forma grave do COVID, e aí a gente consegue ter um espectro, talvez, de uma ampla jornada desse paciente, né? O João é intensivista e, com muita propriedade, ele tem vivido essa fase da pandemia, ele passa a visita, né, numa unidade que tem pacientes com COVID, no Hospital São Rafael. Ele é o gerente médico também, ele recebe esse paciente na unidade de transição da Clínica Florence, né? Então, muitas vezes esse paciente chega ainda com um grau de criticidade bastante elevado, em uso de ventilação mecânica, às vezes fazendo diálise intermitentes, mas já numa fase estável, né, com um plano de cuidado voltados para uma reabilitação. E a gente vai ter também aqui a perspectiva fantástica aí da Milene, super experiente, gerente do Centro de Reabilitação do Einstein, que vê pacientes internados, mas vê também esses pacientes numa fase ambulatorial, e não só no Einstein, mas também através da telemedicina. Então, acho que vai ser uma experiência muito rica aí para todos nós, e queria reiterar mais uma vez aí, agradecer a Milene pelo convite. Recentemente, a gente iniciou uma cooperação aí entre a Florence e a equipe da Milene, do Einstein, e tem sido super, super interessante contar, Milene, com a perspectiva de um fisiatra, com esse olhar tão aguçado e a experiência de vocês na construção de um plano de cuidado a 4 mãos. Eu queria iniciar passando a palavra para a Milene. Milene vai trazer um pouco de alguns dados da experiência dela lá no Einstein, né? Vai fazer uma pequena apresentação aqui para a gente, em torno de 10 a 15 minutos, e na sequência a gente vai ter aí em torno de 45 minutos para estar debatendo. Dúvidas e perguntas são super bem-vindas, a gente consegue olhar aqui pelo canal do YouTube. Peço que vocês mandem, a gente vai tentar, na medida do possível, estar respondendo aqui. Antes de passar a palavra para a Milene, eu queria fazer só uma consideração. Algumas vezes, tanto eu quanto o João falaremos aqui do trabalho que a gente realiza, a Milene também vai falar do trabalho que ela realiza. Nós estamos aqui como representantes, né, de serviços que não são apenas nós três. Então, existe todo um time por trás do que a gente vai falar aqui, composto por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogas, assistentes sociais, e o que a gente vai trazer aqui só é possível por conta desse time, que joga de verdade igual um time de futebol, olhando para a mesma direção e de forma concatenada no atendimento desses pacientes. Milene, passo a bola aí do time para você. Muito obrigado. Eu que agradeço, Lucas, João, por estar aqui. Eu, desde a primeira vez que eu fui na Florence, conheci, fiquei apaixonada pelo trabalho. Se eu não tivesse minhas raízes, meus filhos paulistas, quem sabe comprava um apartamento de frente para o mar e ia trabalhar com vocês aí. Mas, através da telemedicina e de todas essas tecnologias, a gente consegue ainda estreitar essas conversas, né, Lucas? E mesmo aqui longe, a gente troca essas ideias e eu acho que a gente aprende muito com elas, né? Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a mostrar algumas coisas. Todos vendo direitinho a apresentação? Ok.
Então, Lucas pediu para que eu trouxesse algumas experiências, né, na reabilitação após internação por Covid. Eu confesso que a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? Acho que todos estamos aprendendo aí com essa doença. Eu trouxe alguns dados para embasar a discussão, mas eu acho que o bacana vai ser realmente a gente ter perguntas de todos que estão aí conosco, para que a gente possa gerar uma conversa bastante rica, né? O foco da nossa discussão vai ser reabilitação após a internação, né? Mas eu queria salientar que existe também uma população que, após ter o diagnóstico da doença, mesmo sem a necessidade de internação, a gente tem visto, curiosamente, as pessoas com algumas disfunções. Disfunções que, no primeiro olhar, podem ser leves, mas que trazem incapacidades para essas pessoas. Então, a gente tem visto algumas pessoas com dificuldades, por exemplo, de voltar à sua atividade física habitual, sendo necessária uma orientação especializada para que isso aconteça de forma gradual, né? Ou mesmo alterações emocionais que impactam bastante na vida das pessoas, mesmo naqueles que não passaram por uma internação. Essa é uma curiosidade dessa doença, né? A gente vai precisar, acho que ainda aprender muito. A gente ainda não sabe exatamente o impacto dela no músculo, a gente ainda não tem bons estudos mostrando isso. Então, acho que a gente ainda tem muito o que aprender. Eu trouxe algumas evidências, se é que a gente pode chamar de evidências, né? Porque a gente ainda não tem grandes estudos randomizados, mas esse aqui é um consenso que ele traz um compilado de evidências por opinião de especialistas, onde ele reforça o que a gente já sabe, né? A Covid é uma doença sistêmica. As sequelas de longo prazo, a gente ainda não teve tempo para definir, mas olhando para os outros quadros secundários a outros coronavírus, né, como SARS e MERS, a gente entende que sim, possivelmente a gente vai ter comprometimentos não só da função pulmonar, função física, redução de qualidade de vida, alterações cognitivas e emocionais no longo prazo. E por isso é tão importante essa conversa nossa aqui, né? A reabilitação, ela tem que ser iniciada ainda na UTI. Isso não é simples, né? Por toda a questão dos cuidados de contaminação, mas minimamente uma mobilização precoce, a saída do leito, a instituição de medidas de comunicação com o meio externo, quando possível, respeitando a gravidade de cada paciente, é sugerido ainda dentro da UTI. Saindo desse período crítico, espera-se que a reabilitação aconteça o mais precocemente possível, dentro dos primeiros 30 dias, né? Isso é consenso. O Reino Unido refere, né, que até 50% dos pacientes hospitalizados podem requerer cuidados contínuos, isso é uma proporção grande, né? Eles citam nesse estudo programas em hospitais de transição, programas ambulatoriais, domiciliares ou mesmo remoto através da telereabilitação, dependendo da gravidade de cada um. Cerca de 4% parece que necessitarão de programas em hospital de transição, com programas de 6 a 9 semanas, cerca de 45 programas de reabilitação ambulatorial pós-alta, com programas de 6 a 12 semanas, por esse consenso, né? O que eles colocam para a gente também? Que a primeira fase é de recuperação funcional, ou seja, atividade de baixa intensidade, que equivale a 1 a 3 METs, ainda dentro do cenário hospitalar, e depois entende-se que os programas de reabilitação que nós já conhecemos para reabilitação cardiopulmonar são bem-vindos para esses pacientes também. E a gente geralmente associa a reabilitação funcional à reabilitação pulmonar, né? De modo geral, os dois protocolos entram dentro do plano terapêutico dos pacientes. E, quando necessário, reabilitação cognitiva e psíquica também faz parte desse planejamento. Quando o paciente tem objetivo de retornar à atividade física, é sugerido
que antes disso sejam avaliadas as condições cardíacas, né, função cardíaca, através de ecocardiograma, Holter, teste de esforço e troponina. E se a gente estiver falando de atletas de alta performance, a gente acrescenta a ressonância miocárdica dentro desse cenário. Então, essas são questões, né, que eu pensei aí do consenso, do último consenso que a gente tem. Esse outro artigo também é muito interessante, ele chama atenção para a responsabilidade dos hospitais de transição e para os profissionais de reabilitação nesse contexto que a gente está vivendo, né? Então, ele também traz alguns números, então, coloca que 50% dos pacientes podem apresentar incapacidade pela polineuropatia do doente crítico e até 85% desses podem apresentar disfunções por até 5 anos, né? Então, a gente está falando realmente de incapacidades no longo prazo, por isso a importância da reabilitação precoce. 65% dos pacientes que necessitam de ventilação mecânica por mais de 48 horas apresentarão disfunção pulmonar, sendo que 75%, com disfunção pulmonar em até 1 ano, 75% terão comprometimento cognitivo na alta, e 40% deles terão ainda esse comprometimento em 1 ano, e mais de 25% terão comprometimento psiquiátrico relacionado à doença. Ou seja, o impacto disso, a relevância do que estamos discutindo é extremamente alta, né? Eu trouxe aqui para vocês um cenário da nossa UTI, do Einstein, é um recorte de 402 pacientes, só para a gente ter uma noção de tempo de permanência. A gente sabe que esse tempo de permanência está diretamente relacionado ao grau, à severidade da incapacidade. Então, a idade média nossa é de 65 anos, o tempo médio de UTI são 6 dias, tempo de hospitalização destes pacientes que passaram pela UTI, 19 dias. A média para os que ficarem em ventilação mecânica chega a 30 dias, né? Traqueostomia, cerca de 5%, né? VNI 59,9%, ventilação mecânica 39,3%, e a nossa mortalidade para aqueles que passaram por ventilação mecânica em torno de 22%. Estamos fazendo, né, um acompanhamento dos pacientes que passaram por internação no nosso hospital, pela célula de desfecho. Essa pesquisa que vocês estão vendo na tela, ela aconteceu 30 dias após a alta do paciente. A ideia é repetir isso em 90 dias e depois 1 ano, 6 meses e depois 1 ano, mas esse aqui é o retrato de 30 dias. Então, o que a gente observa? Que o impacto existe um impacto grande, apesar de ser num número pequeno de pacientes. Eu estou com dificuldade, porque a carinha de vocês está na frente dos números, eu vou reduzir um pouquinho aqui, para eu conseguir enxergar. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se vocês têm alguma dica aí para me dar, porque as fotos estão na frente da apresentação. Eu acho que dá para você arrastar, Milene, a coluna, clicar nela e arrastar bem cantinho. Joia, obrigada. Desculpa, gente. Porque esses números eu não decorei de cabeça. Impossível. Então, aqui a gente está vendo o quê, né? Os pacientes que ficaram internados em UTI e nas enfermarias, né? Então, qual o status de trabalho após alta hospitalar? Cerca de 1% deixou de trabalhar. Graças a Deus, é um número muito pequeno, né? O problema respiratório interferiu no trabalho ou fez trocar de emprego? 7%. O problema respiratório não afeta o trabalho? A maioria, 71%. Quanto tempo para retorno ao trabalho? A grande maioria, entre 10 e 30 dias. E aqui, essa última pergunta assinale a resposta que o senhor define a forma com que é afetado pela doença respiratória
Isso aqui está dentro do questionário de St. George, que é feito apenas para os pacientes que passam pela UTI. Então, apenas 5% disseram, né, que a condição respiratória impede de fazer a maioria das coisas que eles gostariam de fazer. A gente acaba tendo orgulho, né, desses números pequenos de pacientes incapacitados, né? A gente sabe que muitas vezes em outros hospitais esses números de incapacidade são maiores, né? Mas ainda assim, dentro do contexto mundial aí dessa doença, são números que a gente precisa valorizar, né? Vamos voltar aqui. Aqui eu trago para vocês o protocolo de reabilitação que a gente estabeleceu no Einstein. Então, todo paciente com COVID internado é avaliado pelo fisiatra em até 48 horas da alta, antes da alta, e ele é estratificado em comprometimento leve, moderado e grave, através de escalas funcionais e do pictograma de fadiga. Se ele tem baixo risco, né, não é risco, é comprometimento, né, baixo comprometimento funcional, ele não precisa de reabilitação e ele é apenas orientado através de algumas apostilas em relação a exercícios e questões para controle emocional. Se ele é caracterizado como comprometimento moderado, ele é indicado para um serviço de reabilitação, e isso pode ser feito por telereabilitação, inclusive, se ele tiver ainda com o PCR positivo. E se ele é caracterizado como comprometimento funcional severo ou importante, ele é encaminhado por uma reabilitação presencial, desde que tenha 2 PCRs negativos no intervalo mínimo de 24 horas. Tá? Então, é assim que tem funcionado a nossa estratificação. Aqui no canto superior da tela, uma curiosidade para quem tiver interesse, a gente criou um aplicativo que está disponível pelo Google Play, pelo Apple Store, dentro do meu Einstein, é gratuito, né? Onde o objetivo é para pacientes que estão fora desse nosso sistema hospitalar, pacientes que estão no ambulatório e gostariam de saber se tem indicação de fazer reabilitação ou não, né? Então, por esse aplicativo, o paciente consegue ter um mínimo de orientação se ele precisa ou não buscar um serviço de reabilitação. Se ele for triado para não, ele recebe apenas algumas orientações por vídeos de exercícios e apostilas de saúde mental. E se ele tiver indicação, ele é orientado em relação a serviços de reabilitação, tá? É uma curiosidade aí que eu acho que pode ser útil para pacientes ambulatoriais. Aqui a gente representa a avaliação global que é feita nesses pacientes ainda dentro da enfermaria, né? Antes da alta, para traçar o plano de tratamento dos pacientes. Então, a gente estabeleceu para o paciente moderado 12 sessões de terapias, sendo que dentro desse pacote de 12 sessões podem ter fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, dentro da necessidade de cada um deles. E para o moderado, é um programa de 20 sessões, da mesma forma, prescrito de forma individualizada. Para vocês entenderem um pouquinho do perfil desses pacientes que vieram para nós na reabilitação, nós temos 31 pacientes em reabilitação no momento, a idade média é de 60 anos. O momento da avaliação do fisiatra foi em torno de 25 dias de internação. 84% deles passaram pela UTI, com 13 dias de intubação, 65% com histórico de delírio em alguma fase da doença, 18% com sinais de ansiedade e depressão na internação, e olha que interessante, na avaliação na enfermaria, pelo screening usado, que é o RADS, né, que a gente usa, apenas 18% pontuaram como possível ansiedade e depressão. Quando eles chegam na reabilitação, no centro de reabilitação, 41%. É aquela questão, né? Quando eu estou no momento agudo, a
preocupação e a cabeça está naquela questão da superação, né? Eu consegui passar por isso, eu sobrevivi. Depois que eu vou para casa, é que as fichas caem e vem, muitas vezes, esse conteúdo de ansiedade e depressão, né? A perda ponderal ocorreu em 72% deles. Dor neuropática é uma coisa que a gente tem visto e a gente não vê muito descrito em literatura, mas a gente tem visto de forma relativamente comum. E uma nota de saúde no Eurocall, que é um instrumento de qualidade de vida, não tão ruim, em torno de 74. Tá? Perfil funcional através do Bartel, grande parte deles são independentes, né? 41%, aí na coluninha de cima, mais 29% com dependência moderada, 6% dependências severas e 6% dependência total. Pelo pictograma de fadiga, olha que interessante, 41% com fadiga. Então, o que a gente tem visto, na maioria dos pacientes que a gente está recebendo, é uma incapacidade muito grande pela fadiga, muito mais até pela fadiga do que por uma perda de força ou por alterações neurosensoriais. Na nossa amostra, é isso que a gente tem visto. E o estresse pós-traumático na coluna de baixo, como eu disse para vocês, nesse primeiro momento o impacto não é tão grande. No médio prazo, a gente precisa ficar de olho nesses pacientes. O número de elevações passada no lugar é um teste interessante, não sei se todos conhecem, ele tem uma equivalência com o teste de caminhada de 6 minutos, que mostra a performance, ele está diretamente relacionado à morbimortalidade. E eles tiveram um teste de passada de 53 em média, onde o valor normal é acima de 65. E é um indicativo, vocês vão ver, que mais melhora depois da reabilitação. Olhando para os resultados desses 31 pacientes que estão conosco, na terapia presencial, apenas 9 já foram concluídos, os demais 26 ainda estão em processo de. Os resultados desses 9 concluídos eu trago aqui para vocês. Então, eles tiveram uma melhora pela Bartel, lembrando que a Bartel tem um teto de até 50, fadiga de 3 para 2, mas mantendo um pouco o cansaço, isso depois de 12 semanas, né? Lembram-se do protocolo de 12 sessões, desculpa. O teste de passada no lugar com uma melhora bem expressiva e a nota de saúde percebida pelo Eurocall com uma melhora também importante. Quando a gente olha para os pacientes atendidos exclusivamente por telereabilitação, o resultado é muito semelhante, mostrando que é possível melhorar, ajudar esses pacientes mesmo à distância, né? Então, de novo, pelo teste de passada e pelo Eurocall, a gente vê uma melhora significativa. Aqui embaixo, nesse gráfico de barras cor-de-rosa, eu trouxe para vocês o crescimento exponencial que a gente teve no atendimento com telereabilitação na instituição, por motivos óbvios, né? A pandemia veio como aceleradora desse processo e a gente tem entendido como um recurso que veio para ficar, né? E que a gente precisa melhorar cada vez mais e usar cada vez mais. Dentro desse contexto, tem muitos pacientes de fora de São Paulo, muitos pacientes vêm para o Einstein para tratamento, mas são de fora, e dessa forma a gente consegue garantir a continuidade de cuidados, mesmo eles voltando para a sua cidade de origem, né? Então, a telereabilitação nos ajuda muito nesse sentido de continuidade. A gente sabe que equipes multiprofissionais especializadas, mesmo o médico fisiatra, ele não é presente aí em todos os territórios do nosso país. Então, a gente entende como uma ferramenta bastante útil para que a gente ajude esses pacientes que estão distantes e sem essa possibilidade. E aí aqui eu faço um parênteses para contar da parceria aí que a gente vem fazendo com a Florence, que a gente iniciou recentemente, com o apoio do fisiatra nos planos de cuidados, né, dos pacientes que estão internados,
a gente está bem contente e esperamos ter resultados para mostrar em curto tempo, né? Mas é um exemplo onde a telemedicina pode se encaixar e pode ser útil. E, por fim, chamar atenção, né, gente? A gente tem falado muito nas políticas públicas sobre prevenção, e é lógico que a gente precisa continuar falando de prevenção, dos cuidados na fase aguda da doença, isso é fundamental, mas a reabilitação precisa entrar na pauta, né? Sobreviver ao vírus é só o começo, como diz esse artigo que está aí exemplificando, né? A gente vai ter essa gama enorme de pessoas com incapacidades físicas, cognitivas, psíquicas, para que a gente cuide, né? Então, é muito importante que a gente se prepare enquanto serviço de reabilitação dentro das estruturas, das unidades em todo o país. E eu fecho aqui só com um depoimento de um paciente que esteve internado conosco. A gente mostra tanto dado numérico, quantitativo, mas o qualitativo é muito bacana também, né? Acho que mostra o real sentido do nosso trabalho. Então, ele coloca que foi paciente do Einstein, né? Onde ele esteve internado com Covid durante 36 dias. Na internação, ele foi informado que necessitaria de reabilitação. Ainda no hospital foi oferecida a alternativa de utilizar a telemedicina para sessões de fisioterapia. E ele fala: como moro fora de São Paulo, me parece uma boa alternativa. Então, acabei contratando exceções, as quais se encerraram na semana retrasada. Gostaria de utilizar deste canal para compartilhar o meu contentamento com os resultados que obtive. Fiquei absolutamente encantado. Esse é realmente um serviço prêmio, com profissionais da mais alta seriedade e competência, que tiveram influência direta na minha rápida recuperação. Minhas expectativas eram das mais altas, e as meninas da fisioterapia conseguiram superá-las. Meu muito obrigada, fizeram recuperar as forças para voltar à vida normal. Então, eu acho que é esse o sentido do nosso trabalho, né? Fazer essas pessoas voltarem à vida normal, essas tantas pessoas, né, que estamos cuidando. Tá bom? Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês, para que a gente possa, então, discutir. Legal, Milene, super obrigado aí por compartilhar um pouco da experiência de vocês aí e sem dúvida aí feito com tanta excelência e em um momento de muito aprendizado, né? Muita coisa a gente está descobrindo, está começando a ver nesse momento. Achei muito legal esse ponto da fadiga, né? Eu queria ver se em algum momento a gente voltava a falar um pouquinho dele, né? E do que chamam da cauda longa, né? Daqueles sintomas lá remanescentes que não necessariamente estão ligados ao paciente ter estado em ventilação mecânica. E me chama a atenção muito também em sua apresentação, naquele slide onde a gente tem os pacientes que foram para a UTI e não foram, como de fato, né, a internação na unidade de terapia intensiva e a ventilação mecânica é um marcador importante aí de disfuncionalidade e de um maior desafio do ponto de vista de recuperação. Dito isso, eu queria passar a bola um pouquinho para João e ouvir um pouquinho, João, qual tem sido sua perspectiva aí na Florence, né? Nas últimas semanas a gente teve semanas muito intensas assim de receber pacientes direto da UTI, alguns deles em ventilação mecânica, provavelmente num momento aí anterior um pouco a esse que a Milene trouxe, da reabilitação em domicílio, ambulatorial, né? Pensando numa linha de cuidado de ponta a ponta, né? Desde o estado crítico na UTI até o paciente estar em casa, na telemedicina. Eu queria, João, ouvir um pouquinho de você, como é que tem sido a sua experiência nesse outro vértice da reabilitação do paciente internado, muitas vezes ainda com demandas médicas, e de sua experiência enquanto intensivista e enquanto expert aí em cuidados pós-agudos, que é que isso tem diferido do paciente que a gente está acostumado a ver de cuidados pós-críticos, se é que há de fato uma diferença? Boa noite, Lucas. Boa noite, Milena. Boa noite a todo mundo que está escutando. Milene, obrigado aí por compartilhar os dados. Eu compartilho aí da ideia de Lucas. Assim, acho que é um momento que está todo mundo ávido por informação, né? Então, você mostra aí dados de 400 e poucos pacientes, e aí a gente vê que há 3 semanas atrás foi publicado uma research letter no JAMA com 140 pacientes, né? Para ver como a quantidade de informação que está disponível aí para a gente entender o que está acontecendo com esses pacientes é tão exíguo, assim.
E aí já trago isso aí como gancho para responder primeiro a segunda pergunta de Lucas, que é eu ainda não tenho certeza o quanto que do que a gente está vendo aí é diferente. A gente recebe, assim, a gente vê pelos números que, apesar de estar numa fase um pouquinho mais tardia do que o Einstein, até pela situação epidemiológica da Bahia, né, que a gente começou algumas semanas depois, o pico da pandemia, a gente, enquanto unidade de transição, enquanto hospital com uma complexidade maior do que o centro de reabilitação, a minha impressão é que em determinado momento a gente funcionou também como uma... por um lado, a gente funcionou como um local para aumentar a capacidade operacional dos hospitais. Então, pacientes que já estavam estáveis em leito de UTI, que talvez não precisassem mais dos recursos de um hospital geral agudo, a gente recebeu esse hospital, esses pacientes na Clínica Florence, e aí a Florence talvez estivesse funcionando no que os americanos chamam de long-term acute care, né, que é um hospital de continuidade desses cuidados, mas com uma meta muito bem específica, mas com uma expectativa de internação um pouco mais prolongada do que os hospitais iniciais. Agora que, principalmente na rede privada, parece que na última semana, nos últimos 10, 15 dias, a pressão por leitos ela reduziu um pouco, a gente começa a receber também pacientes que vêm com o intuito exclusivo ou mais premente de reabilitação propriamente dita, e aí a gente ainda nesse contínuo aí das unidades de transição se posicionando como uma inpatient rehab mesmo, né? Uma unidade de reabilitação intensiva de pacientes internados. Quando a gente olha os pacientes com pacientes críticos, pacientes pós-agudos, a minha impressão nesse momento é que a COVID tem se comportado com a maior parte das doenças graves agudas. Ela é muito importante enquanto determinante de prognóstico e do que acontece nos primeiros dias, ou talvez nas primeiras semanas, assim. Então, o ponto em que a gravidade da doença aguda e a etiologia principal, ela deixa de ser talvez o determinante mais importante do prognóstico na literatura, é um pouco variável, mas sempre fica alguma coisa entre 10 e 14 dias. Então, a partir do momento em que o paciente já ficou na UTI por mais de 2 semanas, a gente entra no estágio um pouco diferente, não só de prognóstico, também da própria fisiologia da doença, né? Provavelmente o agente etiológico inicial já não está mais causando a lesão, então, apesar de poder eventualmente ter o PCR positivo, é muito pouco provável que o vírus ainda esteja em atividade intensa. A gente começa a ter alterações orgânicas, fisiológicas relacionadas à estadia na UTI, às terapias que foram realizadas para o tratamento inicial, o tratamento agudo do paciente, e as complicações que aconteceram no hospital aí decorrente desse tratamento inicial. E esse tem sido o nosso principal perfil aí de paciente. A gente tem recebido pacientes doentes críticos crônicos pós-Covid, com todas as nuances e todas as manifestações aí da síndrome pós-UTI. Então, fraqueza muscular intensa, sarcopenia intensa, fadiga, dificuldade respiratória. Muitos desses pacientes ainda em uso de oxigênio terapia, das últimas 10 internações, 6 vieram ainda em uso de oxigênio com desmame ao longo do tempo, alguns ainda em oxigênio. A traqueostomia, dificuldade de desmame de ventilação mecânica, e, do ponto de vista cognitivo, também bastante comprometido, né? Não só alguns pacientes com um grau de delírio intenso, mas mesmo aqueles com o estado confusional um pouco mais controlado, do ponto de vista de capacidade de execução, ainda bastante comprometidos nessa fase inicial. Isso porque a gente ainda está, inclusive, na fase tão aguda, como o Milene pontuou, que a gente não consegue ainda acessar com clareza as alterações psicológicas, né, e emocionais relacionadas a esse fato. Então, a gente tem visto esses pacientes pós-Covid como pacientes, talvez, assim, nessa nossa população de pacientes mais graves, né, que todos os nossos pacientes que a gente recebeu até agora pós-Covid passaram por UTI, então, nesses pacientes mais graves, como manifestação extrema do que a gente já costumava ver em pacientes que passaram por uma doença crítica grave prolongada e desenvolveram esse contexto aí, essa síndrome que a gente chama hoje, né, de síndrome pós-UTI. Nessa fase inicial, muito do que a gente está fazendo é tentar ajudar o paciente a se recuperar
do que aconteceu, principalmente na decorrente da hospitalização. Então, a minha impressão é que, Milene já me pontuou isso na apresentação dela, que essa fase inicial é uma fase de recuperação mínima da funcionalidade. A gente ainda não está tão preocupado aí com recuperar a capacidade de exercício de forma a paciente se tornar apto a realizar atividades mais elaboradas. Também a maior parte dos pacientes, quando passam por esse período de transição aí de 30, 60 ou até 90 dias, claro que com algumas exceções que a gente até já teve, assim, positivas, mas a nossa expectativa é que os pacientes ainda vão necessitar de reabilitação após a alta da unidade de transição. Então, nesse momento, muito do que a gente faz é combater os efeitos deletérios da hospitalização prolongada, e no caso específico da COVID, mais do que da doença em si, a gente tem visto os efeitos deletérios de uma doença que exige internação em UTI por tempo prolongado. Então, essa experiência do Einstein de 28, 29, 30 dias de pacientes que passaram no UTI, é a mesma experiência que a gente tem vivenciado e é o que está também descrito na literatura. A gente está falando de 14, 20 dias de ventilação mecânica, a gente está falando de 21 dias de UTI, 30 dias de hospital, a gente está falando de uma boa parte, somente os primeiros 5 ou 7 dias de ventilações ultraprotetoras, utilização de sedativos em altas doses, utilização de bloqueadores neuromusculares, prona, com lesão cutânea. A reabilitação mais mínima, como a mobilização no leito, se torna difícil de ser realizada naquele momento de tanta instabilidade, quando o paciente está, por exemplo, uma hipoxemia tão grave que mínimas alterações no posicionamento do paciente podem descompensar ele em algum momento. Então, minha impressão é que a gente está vendo coisas que a gente já via, mas numa intensidade maior e mais ainda numa frequência muito mais alta do que a gente está acostumado a receber no mesmo espaço de tempo. Então, isso tudo potencializa. Até agora, a gente não teve que tirar da cartola, a despeito dos estudos com terapias, com formas diferentes de ventilação mecânica, e agora começando a surgir alguma coisa relacionada a técnicas diferentes aí de como tratar esse paciente no pós-agudo, ainda não teve que tirar da cartola nada que a gente não reinventou nenhuma roda, propriamente dito. O desafio que está sendo é que esses pacientes eles chegam mais graves e eles chegam muitos ao mesmo tempo. Então, isso gera uma dificuldade logística e de intensidade do cuidado. Isso se soma a toda a necessidade de precaução, né, para o que o isolamento gera, o que a necessidade de utilização das medidas de isolamento para evitar contaminação, não só dentro do hospital, dentro da UTI, mas também, e aí trazendo principalmente essa... Acho que João falhou. O que é benefício para o paciente, e o que é risco para o sistema, né, o que é risco para o... Oi, João. Oi. Eu te sugeriria tirar seu vídeo, que às vezes tira o peso e você consegue falar melhor. Travou um pouquinho, João. Acho que a imagem está pesando. Deixa eu ver se eu atualizo aqui. Obrigado aí. O que eu estava comentando é que eu mudei aqui de banda para ver se tolera um pouco mais. Me avisem, por favor, se travar novamente. Estava comentando justamente isso, que aí a gente tem tido que pesar, e são decisões difíceis, e que da mesma forma que houve a decisão lá atrás aí de será que vai haver necessidade de ter que definir qual paciente vai precisar ir para a UTI mediante escassez de leitos, nesse momento a gente tem tido decisões difíceis de balancear qual é o benefício individual para o paciente de internar numa unidade como a Florence para transição e para reabilitação, versus o risco de contaminação dos demais pacientes que estão internados, né? Então, nesse sentido, a gente optou por trazer os pacientes apenas após cura clínica. Então, isso, por definição, isso já fala com que a gente vê os pacientes numa fase um pouco mais tardia do que a Milene apresentou lá no dado. Então, são pacientes que vêm após a alta, e não só após a alta do hospital, mas após a cura clínica. A gente está falando aí em pacientes graves, pelo menos 3 semanas após o início dos sintomas. E esses pacientes, eles ainda na unidade de transição, ainda na clínica Florence, eles permanecem sob medida de isolamento até a cura microbiológica, né, até que o PCR vinha negativo. Então, você está falando aí de um strain, né, um aumento do estresse no sistema,
não só de gravidade, mas também de quantidade e também de utilização de recursos de maneira geral, uma vez que a gente tem essa complexidade adicional do tratamento desses pacientes, complexos por definição, das medidas de isolamento e de precaução. Então, quando eu penso no que a gente está vendo de maior diferença, não é necessariamente o que a gente está tratando assim, especificamente, mas a gente está vendo isso numa gravidade maior, a gente está vendo isso numa frequência maior, e a gente está tendo que fazer isso ainda respeitando aí as medidas necessárias de isolamento para evitar a disseminação da infecção. Legal, João. Super obrigado, muito interessante aí. Então, eu entendo que você traz aí que tem um aspecto da síndrome pós-aguda UTI que talvez já fosse conhecido, mas assim, numa intensidade maior, numa frequência e simultaneidade maior, e que se soma aí talvez questões de um contexto social muito adverso, e aí dá uma preocupação de não só cura clínica, mas também microbiológica, e de qual o papel de suporte aí dessas unidades aí nesse contexto de hospitalização. Fazendo um paralelo aqui, eu queria trazer também essa mesma pergunta para a Milene. Eu vi que ela já trouxe um pouco aí da descrição da experiência, como tem sido. E aí, Milene, minha pergunta seria, assim, a gente conhece lá o Centro de Reab do Einstein, pré-Covid, antes, né? A gente falava muito do paciente com AVC, né? E, de repente, a gente tem essa enxurrada aí, essa alta frequência de pacientes pós-Covid. Tanto o João quanto você trouxeram assim, aspectos diversos, né? Então, talvez a gente tenha uma dimensão aí psicológica de estresse pós-traumático, que é uma condição super difícil, né? Às vezes, da gente lidar. Tem uma dimensão cardiorrespiratória e uma dimensão, talvez, muscular, né? Em sua experiência aí de reabilitação antes do Covid, né? Tem algum aspecto peculiar que lhe chama assim, bastante atenção nesse momento? E se tem, como é que vocês têm lidado com isso? É uma ferramenta diferente que vocês estão usando? É um balanço diferente de atenção da equipe? Como é que tem sido nesse sentido? O que é que tem mudado de plano de cuidado frente ao que vocês já faziam anteriormente? Lucas, eu estou fazendo esse exercício agora de pensar o que é diferente aqui com vocês, né? Uhum. Mas eu acho que a gente pode colocar, por exemplo, que esse é um paciente muito multissistêmico, como a gente falou, né? Então, de modo geral, você citou como exemplo o AVC, né? Apesar dele ser também um paciente que se beneficie de uma reabilitação cardíaca, né? De modo geral, ele é tratado dentro de uma unidade neurológica, de reabilitação neurológica, né? Assim como aquele paciente que vem depois de um IAM, ele vem para reabilitação cardíaca. Assim como um DPOC, ele vem para uma reabilitação pulmonar, né? O paciente pós-Covid, ele vem com tudo isso, né? Então, de modo geral, ele é um paciente que, quando ele vem, ele já experimenta. Em paralelo, a gente não espera uma coisa para depois outra, em paralelo ele inicia a reabilitação pulmonar e a reabilitação neurológica, né? Então, essa é uma peculiaridade. Outra peculiaridade, vocês já falaram, que é a dificuldade em relação à própria não sei se é essa a melhor palavra, né? Os cuidados de segurança que a gente tem que ter. Então, a gente tem ficado com os cabelos brancos discutindo o que fazer para trazer esse paciente precocemente para a reabilitação, visto que o PCR muitas vezes se prolonga, né? A gente tem visto pacientes com PCR positivos com 60 dias da doença. E por regras institucionais, e a gente tem que ter essas regras, né, para a segurança, lembrando que o centro de reabilitação é um ambiente comum, né, a gente não tem ambientes individualizados, né, o centro de reabilitação ambulatorial, os pacientes compartilham o mesmo espaço, então a gente tem que ter um excesso de zelo para trazer esses pacientes para uma unidade como essa, né? Então, muitas vezes, o paciente se beneficiaria da reabilitação, mas ele ainda está positivo. A gente entende que existe uma cura clínica, mas a gente não consegue garantir ainda. Nas discussões com a CCIH, eles falam, Milene, eu não consigo te
te garantir 100% que esse cara, mesmo tendo 50 dias de doença, se ele tem um PCR positivo, eu não consigo te garantir com 100% de certeza que ele não vai estar, de alguma forma, expondo o outro a risco. Né? A gente ainda não conhece esses detalhes desse vírus. Então, a gente, muitas vezes, está demorando para oferecer a reabilitação em função de uma ignorância mesmo nossa ainda, né, em relação ao comportamento viral, né, de contaminação. Então, por isso que eu disse até no começo da minha aula, a gente tem muito mais dúvida do que resposta, né? Outra peculiaridade é a questão psicológica, né? Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas a minha impressão é que o peso emocional, o peso psicológico dessa doença, eu acho que em função de uma pandemia, né, é muito maior, né? Existe também, a gente tem, infelizmente, existe até preconceitos, né? Existe o olhar do outro em relação a esse paciente que a gente precisa manejar. Então, essas são peculiaridades, né? E uma outra peculiaridade, que eu acho que ainda é uma grande lacuna a ser estudada, é a fadiga, né? A gente ainda não entendeu a etiologia dessa fadiga pós-Covid. Porque a gente sabe, né, que existe um componente respiratório, isso a gente já viu. Em alguns pacientes, a gente viu que tem um comprometimento de função cardíaca também. A gente tem alguns pacientes com neuromiopatia do doente crítico, isso justifica também. Só que não é só isso, né? Porque a gente tem aqueles pacientes, como a gente comentou lá no começo, que não viveram nada disso, né? Que são os pacientes que ficaram em casa com doenças leves e que também experimentam uma fadiga prolongada. Eu não sei se vocês lembram ali do slide que eu mostrei, no comportamento de melhora dos pacientes, na evolução deles, eles melhoram a função através do Bartel, eles melhoram a performance até física pelo teste de passada, qualidade de vida, mas eles continuam ainda com uma fadiga referida importante, apesar da melhora nos outros quesitos. Então, a gente ainda precisa entender o que está acontecendo, o que leva a essa fadiga, né? Pelo menos eu desconheço aí algum estudo bom que estude essa questão especificamente, até do ponto de vista muscular, né? Então, a gente precisa entender melhor como tratar. Será que a gente vai ter, como na sarcopenia do idoso, uso de algumas medicações para ajudar nesse sentido? Né? Então, eu acho que ainda existe uma lacuna aí para a gente entender. Legal, Milene. Eu levantei a mão aqui. Se eu entendi o que você está trazendo sobre um pouco da fadiga, é que as escalas de avaliação habitual de funcionalidade, que medem talvez se um paciente consegue se vestir sozinho uma vez, talvez elas não sejam capazes de capturar uma dimensão importante da sequela do Covid, que é a fadiga, né? Que é uma dificuldade de manter aquele ganho ou de repetir por outras vezes. Eu não sei se eu entendi adequadamente. É isso mesmo. Legal, super interessante. A gente tem visto muita coisa sendo publicada nesse sentido, né? E que mesmo pacientes que não têm passagem por UTI, não têm a forma grave da doença, mas experimentando aí uma fadiga bastante duradoura. Tem uma pergunta aqui do Roberto, eu já vou voltar para você, Milene. Antes disso, eu queria só fazer um comentário aqui que eu me lembrei durante sua fala sobre essa dificuldade, né, dos pacientes, de quão importante é uma reabilitação precoce e de quanto essa questão da cura microbiológica, que ainda é uma zona cinzenta, tem atrapalhado a gente, e a gente espera aí que nos próximos meses ou semanas a gente tenha menos zona cinzenta e mais definição sobre isso, né? Nesse sentido, tem até uma publicação super interessante da Harvard Business Review, falando que um dos pontos chaves para os hospitais retomarem as rotinas é a gente ter unidades de reabilitação, sejam elas clínicas de transição como a Florence ou Outpatient Rehab, como o centro de vocês, com status COVID. Então, seria muito legal se a gente pudesse ter Florence 1, 2, Einstein 1 e 2, em um lugar a gente recebesse só pacientes sem PCR remanescente positivo e outros com PCR positivo, né? Então, esse seria o mundo ideal e talvez a gente, em algum momento, caminhe para isso, ou talvez centros maiores, né?
Então, acho que esse é um ponto super importante. Eu queria pegar o gancho dessa reabilitação precoce e fazer uma pergunta para o João. A gente discutiu, João, surgiram aqui alguns aspectos microbiológicos, mas do ponto de vista clínico, considerando que a REAB, quanto mais precoce a gente conseguir oferecer, talvez seja maior o potencial de ganho, qual é o momento, João, que a gente consegue pensar em transicionar esse paciente de uma UTI geral para uma unidade de transição e também de uma transição para ele virar um outpatient de rehab, né? Considerando o mundo ideal, se a gente tivesse assim porta a porta o São Rafael que você trabalha, a Florence e o Einstein, um do lado do outro, né? E o Einstein podendo atender esses pacientes em casa, mas também atendê-lo através de telemedicina, mas também que eles possam ir ambulatorialmente. Qual é um pouquinho o seu sentimento a respeito disso aí, se é que a gente consegue organizar já? Bom, eu acho que tem, primeiro, só desdobrando um pouquinho o teu comentário anterior, Lucas, assim, eu acho que, obviamente, que estruturas físicas separadas, se tivesse Florence 1, Florence 2, centro de reabilitação, centro de reabilitação 2, talvez realmente fosse o ideal e o mais seria o mundo ideal, mas, assim, uma coisa super importante aí é a definição de fluxos seguros, né, que é o que os hospitais também fizeram e que a gente também definiu, assim, uma vez que a gente consiga ter fluxos que não se misturem, então, apesar de estar talvez no mesmo espaço físico, no mesmo prédio, mas a gente tem alas separadas, a gente tem horários diferenciados, a gente tem profissionais separados, a gente tem fluxos de entrega que desde a parte da nutrição, da alimentação, a higiene, que não haja um cruzamento, é como se a gente estivesse em duas alas, em dois hospitais físicos diferenciados, né? Então, e isso é uma coisa que tem se batido desde o início, assim, foi um dos grandes aprendizados, uma das grandes sortes da gente ter vivido essa pandemia após a Itália, após a Espanha, foi ter aprendido um pouco com eles, assim. Então, quando o pessoal do Lombardia publicou um white paper sobre como gerenciar esse surge, né, esse aumento rápido nos casos, um dos pontos que eram muito batidos, assim, isso ia do hospital agudo até o pós-agudo, até nursing home, até instituições de longa permanência e ambulatório, é assim, olha, é preciso separar esses pacientes. Então, o paciente que é a COVID agudo, o paciente que é potencialmente infectante, ele não deve cruzar fluxo com aquele paciente que não é, tanto para proteção individual quanto para contenção do surto e proteção da própria instituição. Então, espaço físico é importante, mas mesmo que você tenha dois espaços físicos, se a gente não tiver fluxos bem definidos e bem desenhados e implementados, basta um paciente cruzar, entrar, e no COVID-free, um paciente que não tinha o status bem definido, e para você pôr a perder isso daí, né? E a gente teve publicação de Seattle, teve publicação de Nova York, mostrando principalmente em unidade de transição como é desafiador isso daí, como você ter esse cruzamento aí de uma forma inadvertida pode acabar prejudicando todos os pacientes. E aí entra essa escolha aí que é super desafiadora mesmo, assim. O que é que a gente tem, assim, quando a gente vai para o ponto de vista de infectividade, que era um pouco do que a Milene estava discutindo com a CCIH lá do Einstein, que a gente também discute muitas vezes, é que PCR pacientemente positivo não necessariamente significa infecção, mas a gente não sabe quando que significa, né? Há um certo grau de incerteza. O que é que tem de recomendação de organização de saúde, quando você pega o OMS, quando você pega o CDC, a própria Anvisa, você pode ter duas grandes categorias aí de definição de quando o paciente está livre da doença, por assim dizer. Então, você pode tratar o paciente enquanto livre de doença por cura clínica, e a cura clínica entra aí o paciente que teve doença leve, que não precisou ser entubado, que não precisou ir para a UTI, entre 10 e 14 dias após o início de sintomas, estando a mais de 24 horas sem sintomas graves, isso não significa livre de sintomas, porque como a gente está comentando aqui desde o início, essas pessoas elas vão ter em 30 dias, 60 dias, 90 dias, vão ter fadiga, vão ter alguma tosse persistente, vão ter algum grau de dispneia, mas a gente está falando de sintomas graves, está falando de febre, está falando de tosse, está falando de expectoração, está falando de sintomas que indiquem algum grau de infectividade. Então, caso leve, passou 10 dias, esse caso ele já pode ser considerado 10 a 14 dias e ficou assintomático, esse caso pode ser considerado como cura clínica. O caso mais grave é um pouquinho mais complexo a situação. Hoje o que se fala é de 20 a 21 dias. Por que se tem esse número? Porque nos estudos que tentaram pegar
que pegaram esses PCR especificamente positivos e fizeram ou mapeamento genético de várias áreas do vírus, para tentar entender se era o vírus completo, o vírus íntegro ou não, ou fizeram inoculação e tentaram ver se era um vírus viável, um vírus com potencial de infectividade preservado, após o 10º dia nos casos leves e após o 20º, 21º nesses pacientes mais graves, não se identificou em uma amostra restrita de população, né? Obviamente está falando de números que não são representativos do tamanho da pandemia, mas a gente não tem identificação de contaminação por parte desses pacientes nessa fase mais tardia. Então, regra geral, eu acho que a pergunta de quando é seguro e quando se deve estabelecer, isso vai depender da capacidade do local que vai receber. Então, se esse local que vai receber ele é capaz de garantir, de separar esses fluxos e é capaz de garantir a segurança de receber o paciente, então a resposta seria assim que o paciente tiver condições de alta. Não teria porquê, nesse sentido, a gente tratar o paciente com isolamento por Covid diferente do que você trataria um paciente com um isolamento por uma bactéria multiresistente que vai para um local de reabilitação com as precauções exigidas por uma bactéria multiresistente. O problema é que é muito difícil, para não dizer quase impossível, a gente garantir em unidades de reabilitação, tanto ambulatoriais quanto internados, esse grau de isolamento mesmo, porque faz parte da vivência, né, na reabilitação, o contato, faz parte da vivência da reabilitação, a movimentação é completamente diferente do que o que a gente está fazendo no paciente em fase hiperaguda dentro de uma UTI ou dentro de um leito de unidade aberta. Então, o que me parece ser mais lógico a partir do momento em que o paciente tem uma redução considerável do potencial de efetividade, ou seja, a partir do momento que o paciente tem a cura clínica e a partir do momento em que o paciente tem um grau de estabilidade suficiente para não necessitar mais de um hospital geral, então eu não tenho nenhuma cirurgia programada, minhas alterações de funções orgânicas, respiratória, neurológica, cardiovascular, elas estão estáveis. Por estabilidade, isso não significa necessariamente resolução, então isso a gente tem em outros trabalhos, inclusive em outras doenças, mostrando que, por exemplo, ventilação mecânica prolongada, muitas vezes esse desmame é mais rápido em instituições que tenham prática com desmame de ventilação mecânica prolongada do que mesmo na UTI, em que se vive com ventilação mecânica, se lida com ventilação mecânica diariamente. Da mesma forma, se a gente fala de uma diálise que já está estável, o paciente está fazendo uma diálise intermitente, semelhante a uma diálise ambulatorial, isso também não necessariamente deveria ser um fator que fizesse com que o paciente se limitasse e não recebesse a reabilitação que ele necessita, assim como infecções ou aspectos institucionais. Quer dizer, se o paciente é como se tivesse duas curvas que Eu acho que o João travou para você aí, Milene? Sim. E aí, quando eu tive aquele turning point, que na hora que eu olho para o meu paciente que está ali no leito, eu falo, olha, a doença aguda está controlada. Nesse momento, o mais importante para ele é tentar reduzir os déficits, as sequelas funcionais, ou tentar recuperar, reverter essas sequelas funcionais. Porque o que eu tinha que fazer para a doença aguda, eu já fiz, e agora eu estou apenas mantendo e aguardando a resolução desses déficits. Então, esse é o momento em que a gente liga a chave para fazer essa transição. O problema é que identificar esse momento é muito difícil e ele pode demorar para acontecer. Então, do ponto de vista, inclusive, logístico, inclusive de operação, a partir do momento em que o paciente está iniciando a estabilização, eu já começo a pensar que esse paciente tem condições de sair da UTI, por exemplo, é um momento em que talvez eu já consiga ligar a chave e falar, olha, esse paciente vai sair da UTI, independente de para onde ele vá, ele vai precisar de algum acompanhamento posterior, eu preciso, no meu plano terapêutico, nesse momento, incluir o que eu vou fazer com esse paciente após a alta do hospital e qual é o melhor lugar, qual é a melhor disposição para esse paciente. Então, eu acho que essa curva aí em que o médico, a equipe multi, na discussão lá do caso, fala, olha, doença aguda controlada, minha preocupação maior agora é prevenir novos déficits e tentar reverter os déficits que foram adquiridos. Esse é o momento em que a gente pensa em startar, em dar início a essa transição. E aí a parte operacional de Covid ou não Covid, positivo ou negativo, aí vai depender muito do contexto, de para onde vai e de como vai. Legal, acho que Milene levantou a mão. Tinha algum comentário, Milene? Eu tenho um tempinho já, desculpa, a gente...
Não, imagina, é que me chamou a atenção na fala do João, né? Essa questão do PCR, do vírus ainda com potencial de contaminação, né? Isso é fato, esse estudo que você colocou, ele acho que é o melhor estudo que já saiu até então, né? O que a gente fica, às vezes, excedendo no zelo quando a gente estabelece essas regras, né, para vir para o centro de reabilitação, é que o paciente que está em reabilitação, ele é um paciente que por exemplo, reabilitação pulmonar, então, assim, vai se provocar tosse, vai se provocar, né, uma respiração mais ofegante, né, são líquidos corpóreos, então, assim, a situação ali da reabilitação, né, onde você coloca o paciente, é um cenário onde você, de fato, precisa de uma segurança de 100%, né? Até porque ele está do lado de um outro, né? Muito próximo. Por mais que a gente tenha trabalhado nos centros de reabilitação, a gente mudou bem o panorama, as esteiras estão super longe, os taplados estão super longe, a gente mudou bem o espaço físico das nossas estruturas, mas ainda assim, né, são ambientes compartilhados, então, por isso a gente tem pecado pelo excesso, apesar desses estudos terem realmente mostrado isso aí, né? Completamente de acordo, e aí, trazendo para o contexto da gente, é o mesmo motivo da gente não estar aceitando o paciente, não estar recebendo o paciente na fase aguda, porque o mesmo raciocínio poderia ser colocado, né? Então, falando ali, se o paciente está ali com 14 dias, tudo bem, sai da ventilação mecânica, mas sei lá, 10, 12 dias ele está estável, a princípio não haveria nenhuma outra razão para eu não deixar de acompanhar esse paciente no nosso centro. Mas, como a gente colocou, a própria vivência da reabilitação, ela exige esse contato mais prolongado, ela exige esse risco aumentado. E aí a gente precisa, de fato, toda escolha gera um benefício e um malefício, né? Mas é preciso haver a escolha, e a escolha é em prol da segurança, até porque, como você trouxe também aí, subjacente aí no teu discurso, nessa fase aí da reabilitação, a gente está falando de pacientes que, são quase eletivos. São pacientes que eles, de fato, a gente entende o benefício, a gente acredita que é o benefício, mas eles poderiam estar em casa, poderiam não estar fazendo aquilo ali que eles estão fazendo com a gente, de alguma forma, em alguma situação, a despeito do potencial menor de benefício se eles estivessem fazendo alguma outra coisa. Então, é uma relação de risco muito desproporcional, e eu acredito, eu concordo contigo que a margem de segurança ela precisa ser maior nesse contexto, nesse tipo de situação. Legal. Eu estou impressionado com a quantidade de informação que João trouxe de estudo de Nova York, de Seattle, como é da Normandia, e Milene traz um aspecto aí, né? Poxa, o paciente não é sintomático, mas a gente está desafiando ele o tempo inteiro. Ele tosse, ele respira mais ofegante, né? Então, isso de fato traz aí quanta coisa a gente tem que é difícil tangibilizar, mesmo à margem de informações que a gente já tem de alguns lugares e do próprio Brasil, e talvez faça quase um convite para a gente aí também de como a gente tem que publicar um pouco nossa experiência. Talvez eu anotei aqui, viu, Milene, que a gente tenha certeza de que está usando também o teste de passada, o Euroqual, para que o que a gente está fazendo possa conversar com o que vocês estão fazendo e a gente ter consistência aí para falar um pouco de nossa experiência. É quase uma obrigação a gente contribuir com esse conhecimento, dada essa experiência e esse nível de profundidade que a gente tem tido nas discussões. Muito obrigado aí a vocês dois pelas considerações. Eu queria pedir desculpa aí para o Roberto, mas agora eu vou fazer a pergunta que ele fez aí direcionada a Milene, né? E a pergunta do Roberto é: Milene, como vocês avaliam a capacidade pulmonar dos pacientes pós-Covid? Utilizam espirometria, questionários ou testes funcionais? Testes funcionais, Roberto. São medidas indiretas, né? O Power Brief pode ser um recurso também, inclusive terapêutico, né? A gente utiliza, mas os testes funcionais são aqueles que a gente tem aplicado em todos os pacientes e de uma forma horizontal, né? Para todos eles durante a evolução. Legal, Milene. Eu tenho uma segunda pergunta para você, da doutora Corina Leal, Corina Geriatra, aqui em Salvador.
como vocês tratam a dor neuropática e a fadiga prolongada, né? Muito comum nos idosos. A dor neuropática, como é o nome da colega que perguntou? Corina Leal. Corina, a dor neuropática a gente trata como qualquer outra dor neuropática, né? Não existe uma diferença. Então, no idoso, a gente prefere os inibidores duais, né? Como venlafaxina ou duloxetina. É lógico que a gente tem que... a escolha dessas medicações ela é muito particular. Então, por exemplo, se o paciente está numa fase onde ainda existe risco de sangramento, por exemplo, cerebral, né? A gente vai evitar esse tipo de medicação, e aí talvez eu opte por uma gabapentina, por uma pregabalina, né? Então, tudo depende dos riscos inerentes, outros riscos, né, que aquele paciente tem dentro do contexto clínico dele, tá? Se ele já é um paciente mais ambulatorial, a gente vai considerar, você perguntou no idoso, né, especificamente, então a gente vai considerar a questão cognitiva, né? Então, por exemplo, a pregabalina vai muito bem para esses idosos, né? A questão do peso, então, se é um paciente que eu quero que ganhe peso ou perca peso, também é uma coisa importante, porque a gente sabe que a venlafaxina, por exemplo, faz perder peso. Então, se é um paciente que já perdeu muito peso por conta da infecção aguda, a gente mostrou aqui, né, que isso pode e acontece, né, e é um idoso frágil, eu não quero que perca mais peso, então não será a venlafaxina. Então, eu não sei se eu te respondi a minha pergunta. Então, a sua pergunta, então, se você olhar o guideline de tratamento de dor neuropática, inibidores duais, os estabilizadores de membrana, são esses que a gente utiliza, né? Agora, hierarquicamente, por qual começar, depende muito desses outros fatores clínicos que estão em volta. Uma dica a mais em relação ao idoso é que, em comparação com o jovem, é que, assim, às vezes no jovem, a gente vai aumentando a dose de uma determinada droga, se não resolveu, a gente associa uma segunda, né? De modo geral, a gente faz assim. No idoso, a gente muitas vezes prefere associar doses pequenas de duas drogas do que chegar a doses maiores de uma única. Eu sei que dentro da gerontologia a gente preconiza a não polifarmácia, né? Mas nesse contexto da dor neuropática, a gente pensa um pouquinho diferente. Então, às vezes, é melhor você modular doses baixas de duas drogas do que doses altas de uma única medicação. Legal, Milene. Obrigado. Corina, se ficou alguma dúvida remanescente, escreve aí, a gente tenta, dentro do tempo da gente, voltar para a Milene. Queria incentivar todo mundo aí, se tem alguma pergunta, alguma dúvida, que mande para a gente está aí se aproximando do final, né? A gente deve encerrar em torno de 10 a 15 minutos, né? Então, se vocês tiverem dúvida, são bem-vindas. Eu queria trazer uma pergunta aqui para João, de um aspecto talvez que a gente tenha falado pouco aí nos últimos 45 minutos ainda. A gente tem falado muito no paciente, né, de todas essas demandas, e do ponto de vista social, a gente vive um momento assim super adverso, né, por inúmeros fatores, e um pouco da experiência que a gente tem visto, pelo menos lá na Florence, é de pessoas assim completamente funcionais e que dentro de um mês aí de acometimento da doença se encontram numa condição assim de extrema dependência, que tem acesso, né, quando chegam na unidade de transição, a um tratamento intensivo, com suporte multidisciplinar de todas as equipes, ou eventualmente quando acessam Einstein, mas que provavelmente eles vão voltar para casa ainda com algum nível de dependência, né, muitas vezes com algum nível de adaptação necessária. Como é que na unidade de transição, o preparo dessa família e desse ambiente para ele voltar para casa, né? Uma pessoa que estava andando até a internação hospitalar, passou 20, 30 dias no hospital, vai para a unidade de transição, mas ainda vai sair com alguma demanda, alguma necessidade de cuidado, de reabilitação. Esse tema é essencial, assim, quando a gente discutia aí dos desafios, e eu estava escutando a Milene falar da questão dos protocolos, uma das coisas que veio na cabeça que a gente não tocou tanto
o isolamento, né? Não só o isolamento no sentido de utilização de equipamento de proteção individual e das regras, mas o isolamento do paciente perante a família, né? A gente tem tido uma experiência muito grande assim de pessoas que passaram semanas longe dos seus entes queridos, tendo notícias por telefone, e que vão ter o primeiro contato com aquela nova realidade a partir do momento que internam na Clínica Florence, após 30, 40 dias de internação. Então, primeiro tem todo o baque, né, de vê-lo naquela situação, porque por melhor que seja passado o caso, por melhor que seja dada a situação, pelo médico mais sensível, mais empático dentro de uma unidade de terapia intensiva, por mais que você tenha acesso à videoconferência, na hora que tem aquela visão presencial, né, física, local, o baque é inevitável. Então, isso é uma das coisas que a gente tem aprendido, tem tido que aprender a lidar aí com maior intensidade nesse momento, um dos desafios adicionais de ajudar a família a entrar rapidamente na mesma página que a gente já está e que, às vezes, até o paciente, de alguma forma, já está também. Então, recuperar essas 4 semanas aí de ausência de contato e de ausência de visualização da evolução. Então, isso é bastante complexo. E aí, quando a gente pensa, e aí a nossa população, ela parece ser um pouco diferente da população que vai para a reab, a minha sensação é que a gente parece mais com os pacientes que tiveram síndrome de desconforto respiratório. A maior parte dos nossos pacientes teve, em algum momento da UTI, isso daí. E aí a gente vai para a literatura, a gente vê que em 12 meses... Os estudos clássicos mostravam que até 49% desses pacientes que ficaram mais graves, eles não conseguem retorno completo ao trabalho. Então, eles melhoram, eles voltam a trabalhar, mas ou eles não voltam a trabalhar, ou eles melhoram, eles voltam a trabalhar, mas eles trabalham por uma carga horária menor do que o que eles trabalhavam antes, ou exercendo uma função inferior, vou usar esse termo, apesar de ser um termo bastante subjetivo, mais inferior ao que eles utilizavam exerciam anteriormente, tanto por dificuldades, por déficits funcionais mesmo, e aí a fadiga é uma coisa que vem logo à mente, né? Então a capacidade e a fadiga física e a fadiga mental, e também por déficit cognitivo, déficit de coordenação. Quando a gente falou aí de síndrome pós-UTI, não é infrequente, principalmente nos pacientes mais idosos, acima de 60 anos, que passaram e que eram cognitivamente intactos pré-UTI, mas que evoluem com um delírio, né, com estado confusional agudo durante a UTI, e você faz baterias de testes cognitivos pós-alta, esses pacientes eles muitas vezes se comportam como pacientes em fases moderadas ou avançadas de síndromes demenciais, a despeito de, mesmo naqueles pacientes que não tiveram nenhuma lesão cerebral, não tiveram AVC, não tiveram hemorragia intracraniana, isso só pelo delírio mesmo, pelo comprometimento neurológico da doença multissistêmica como é a COVID. Então, são aspectos multifatoriais aí que vão impactar diretamente na qualidade de vida do paciente e na dinâmica familiar também. A gente sempre foi uma unidade que acreditou na parceria com a família no cuidado. Então, a gente acredita que, para haver uma transição com segurança, é necessário que a família esteja apta, esteja capacitada a permanecer nessa transição. Por mais que a gente lide com as informações, por mais que a gente passe as informações para quem vai continuar cuidando depois, quem vai estar do lado do paciente a maior parte do tempo, quem vai estar responsável por esse cuidado e quem vai ajudar e quem vai funcionar com uma barreira de segurança adicional é o cuidador, seja o familiar, seja o cuidador terceirizado, o cuidador contratado, independente de como a família funcione. Então, a gente sempre trouxe a família para o cuidado, para o centro do cuidado junto com o paciente, e na tentativa de capacitação para os aspectos do cuidado que vão ser feitos pelos familiares. Com a pandemia e a necessidade de isolamento, isso acrescentou uma camada adicional de complexidade. A gente precisou criar alguns fluxos específicos, assim, então a gente tornou mais restrita a presença de acompanhantes. A gente tem liberado acompanhantes, mas com trocas menos frequentes, e a gente precisou adaptar o nosso processo de capacitação. Então, a gente está tendo que começar essa capacitação de forma mais precoce, uma vez que os familiares que estão vindo com os pacientes não estão adaptados nem àquela situação inicial da chegada do doente, quanto mais na hora da transição para domicílio.
reuniões de alinhamento com periodicidade frequente, transparência com o objetivo do cuidado e com nossa impressão de prognóstico. Isso é algo que é essencial e que ajuda os pacientes e a própria família a se preparar para o que está por vir. E por fim, além dessa capacitação, tentar manter os elos das correntes, né? Então, isso vai variar, isso vai depende de vários fatores socioeconômicos, aí, desde qual é o plano de saúde da pessoa, até a capacidade, até o medical literacy, né, a capacidade da pessoa de navegar pelo sistema de saúde, que é super complexo, e que hoje, infelizmente, as pessoas não têm esse gerenciamento do cuidado na parte ambulatorial é algo que é muito falho. Então, isso tem uma série de fatores, mas a gente tenta, em nossos relatórios de alta, em nossos contatos imediatos após a alta, e em parceria com os planos de saúde, já que a gente é uma unidade privada, tentar garantir essa continuidade de cuidado e esse olhar para que haja essa segurança dessa transição, da mesma forma que houve a transição do hospital para a unidade de transição, para essa continuidade da reabilitação e de ganhos adicionais funcionais após a alta. Mas esse é um aspecto, quando a gente fala aí dos desafios da Covid, esse é um quarto aspecto que a gente não tinha comentado anteriormente, mas que é super relevante e impactante, sim. Legal. Milene, você quer trazer alguma coisa adicional a isso? Eu queria depois entrar, eu acho, aí para a gente partir para as considerações finais. Não, em relação a isso, Posso não. seguir? Pode seguir. Eu ia falar, eu estou aqui observando, né, quanta coisa a gente tem que aprender e torcer, né, para que isso tudo não seja em vão, né, que a gente está vivendo, que fique o aprendizado. Eu acho que tudo isso, a pandemia trouxe essa oportunidade da gente discutir mais questões que eram pouco discutidas e altamente relevantes, como reabilitação, transição, né? Então, se é que podemos falar em tirar alguma coisa de positivo de uma situação tão extrema e tão crítica como essa que a gente está vivendo, eu acho que são essas questões, né? Eu acho que a doença, a Covid, ela nos convidou a discutir questões que são fundamentais no cuidado de toda e qualquer doença incapacitante, né? Então, as questões de transição de cuidados com segurança, as questões da integração de todos esses níveis de cuidados, né? Hospital integrado com unidade de transição, com centros de reabilitação e ambulatoriais. Enfim, isso me parece tão óbvio, né? E acho que a gente está tendo a oportunidade de discutir e ganhar relevância com tudo isso que a gente está vivendo. Então, estava aqui ouvindo o João falar e assim, isso é tão antigo, né? A gente faz isso há tanto tempo e é tão óbvio e é tão caro para os pacientes que passam por isso. Então, vamos tentar tirar proveito disso aí, né? E que fique o aprendizado. Legal, Milene. Eu concordo 100%. Acho que esse é muito bom que esse assunto venha à tona, né? Seria muito legal, eu estava pensando aqui, né, se a gente conseguisse trazer, inclusive, para outros fóruns, né? A gente sabe quantas questões políticas tem envolvido aí falando um pouco aí de setor público, né, com a resposta ao Covid, né? Então, ventiladores, UTI se tornaram highlights, assim, né? Como se olhar de uma forma fragmentada, e não que não sejam importantes, são super importantes, né? Mas eu não me lembro aí, em 3, 4 meses de pandemia, ter ouvido nenhum gestor público falar, olha, vou inaugurar um centro de reabilitação porque as pessoas tenham qualidade de vida depois do Covid, né? Vou fazer uma unidade de transição para ajudar as pessoas a não caírem de paraquedas em casa quando saírem da UTI, né? Então, quanto relevante é isso, né? E a gente fala aí em saúde, às vezes, do mismatch, né? Do resultado financeiro e clínico, como é diferente, talvez aqui tem um ponto de falar para os políticos, olha, o capital político não é só na UTI, mas tem muita coisa que é muito impactante também para a vida das pessoas, obviamente sem esquecer da UTI. Então, assim, acho que você foi muito feliz em suas considerações aí, e a gente está aí a 5 minutos aí das 9 horas, eu queria, então, partir aí para as considerações finais e agradecer, assim, imensamente, assim, eu, além de moderador, me sentei aqui como aluno, aprendi muita coisa legal, eu queria de verdade aí
Agradecer muito a vocês. E queria fazer uma provocação final assim de visão. Como é que vocês acham que vão ser os próximos meses aí, né? Relacionados um pouco a essa questão aí dos pacientes, as sequelas que o Covid tem deixado? Seja em quem não interna, seja em quem interna, seja em quem vai para a UTI, quem não vai, né? Uma das referências ali do seu penúltimo slide, Milene, ali aquela reportagem do New York Times, eu me lembro que em algum momento um dos autores traz uma consideração assim, olha, talvez a Covid a gente veja um impacto de médio e longo prazo, como a gente viu da epidemia da AIDS há um tempo atrás, né? Numa linha seguinte, ele fala, talvez seja mais impactante de estresse pós-traumático e de disfuncionalidade no contexto social do que foi o atentado do 11 de setembro, né? Qual é a visão de vocês, né? Que essa é uma carga que vai um pouco se acumulando, né? O paciente às vezes passa 15, 30 dias no hospital, mas às vezes 2 meses depois ele ainda está reabilitando. Então, provavelmente a gente não chegou no pico ainda da disfuncionalidade da reabilitação. Então, eu queria encerrar aí ouvindo um pouquinho a visão de cada um de vocês, aí, se possível, em 3 minutos sobre esse tema que eu trouxe aí para a gente fechar. Quer começar, João? Posso falar? Eu começo para você encerrar enquanto convidada. Também, não, assim, só trazendo assim, deixar a Milene falar assim, com mais propriedade aí do que ela está vivenciando, ela que está uma experiência acumulada aí, maior do que a gente, inclusive, pegando esses pacientes nessa fase mais tardia e talvez esteja vendo isso daí com mais funcionalidade na prática, mas só trazendo assim a perspectiva de que eu acredito sim que a gente vai vivenciar, que a gente está vivenciando, né, tudo que a gente está chamando de novo normal é uma forma de tentar normalizar essa quebra de expectativa e essa diferença de expectativa do que a gente está vivenciando, e que eu acho que talvez, e aí vou colocar aqui o chapéu da humildade, eu acho que não vai ser médica, não vai ser do ponto de vista médico, né? A maior parte dessas alterações e desses estresses, isso é que a gente vai vivenciar, assim, eu acho que talvez o sistema de saúde, ele, obviamente, tem um papel muito importante, mas quando a gente pensa aí na dinâmica social, nas alterações das relações entre as pessoas e mesmo alterações da economia e tudo isso, eu acho que a minha impressão é que essa parte da medicalização assim, do sistema de saúde enquanto construído, enquanto unido, enquanto estruturas físicas que compõem esse sistema de saúde, talvez tenha um impacto menor não seja o maior impacto disso daí. Dito isso, eu acredito, no entanto, que a gente vai vivenciar, que a despeito de se a gente vai ter segunda onda, se a gente não vai ter segunda onda, até a gente ter uma vacina efetiva, até a gente conseguir conter a transmissão, a gente vai conviver com isso aí de uma maneira endêmica. Tá? Eu acredito que ainda há risco, e vários modelos mostram, de a gente vivenciar novos surtos epidêmicos, mas ainda que a gente não vivencie novos surtos epidêmicos, vai viver pelo menos com um nível constante, basal, em que a Covid vai se somar a todas as outras doenças que a gente vive, que a gente vivencia, que a gente trata agudo e que a gente trata no pós-agudo, e que isso vai continuar se somando aí ao longo do tempo. Mais um aspecto que tem trazido, que a gente precisa refletir aí, não só enquanto profissional de saúde, mas enquanto cidadão também, assim, enquanto ser humano, né, e a gente que tem visto, todos nós aí temos visto casos próximos da gente, assim, de uma maneira ou de outra, que nem tudo aí se reduz ao aspecto médico da situação, e talvez, quando a gente pensa assim, de impacto em sociedade de longo prazo, esse não seja nem sequer o aspecto mais relevante de todos. Aí, só para trazer uma perspectiva um pouco diferente também. Obrigado, João. Eu tenho muita dúvida, Lucas, o que a gente vai viver ainda pela frente, né? Acho que isso, para mim, não é claro. Eu tenho bastante receio da gente viver ainda futuramente uma epidemia de incapacidade, sabe? Eu tenho a impressão de que a gente aqui está numa bolha, né, de conhecimento. Nós temos o privilégio de conhecer tudo isso que a gente está discutindo aqui. Reabilitação é algo que, infelizmente, não se tem nem na graduação médica, né? A gente começa por aí. Então, é um tema que não é ainda
discutido suficientemente, valorizado suficientemente. Então, os pacientes que estão por aí podem estar sem essa informação, sem entender o quão importante é buscar um serviço de reabilitação, né? Acho que existe um desconhecimento muito grande, e eu acho que talvez, e ainda existe aquela questão, não vai melhorar espontaneamente, né? Então, eu tenho a impressão de que a gente ainda vai ver uma curva de incapacidade estourando nas nossas mãos, nos grandes centros de reabilitação públicos, né, que a gente tem no país, lá na frente. Né? A gente ainda não tem esse boom de procura. Eu tenho ciência, né, conhecimento aí com contatos de colegas de serviços públicos, né, como a ACD, como Luci Montoro, e os pacientes ainda não estão chegando lá. Né? Isso preocupa bastante, porque a gente sabe que esse paciente existe. Né? Então, eu acho que é uma grande falta de informação ainda, e eu acho que a gente tem esse papel de tentar influenciar, como você mesmo disse, Lucas, inclusive os nossos políticos, né? As pessoas aí que têm algum poder em melhorar esse sistema para oferecer para todas as populações. Né? A gente está aqui no âmbito privado, mas eu acho que a gente tem que pensar bastante nesse âmbito público também. Eu tenho a impressão que ainda não bateu na nossa porta um volume grande de incapacidade, mas esse volume existe, e eu acho que ele vai bater lá na frente. Mas espero estar errada, né, enganada, mas eu acho que existe ainda um desconhecimento muito grande, que está prejudicando esses pacientes ao acesso ao tratamento precoce, né, que é o ideal, como a gente colocou aqui. Legal, Milene, acho que super pertinente. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês, agradecer a equipe que compõe os serviços da Florence e do Einstein, né? Afinal, que a gente consegue trazer aqui a experiência de um time, né? De um trabalho em grupo, super importante. Queria deixar já aqui uma provocação para a gente talvez fazer um novo encontro aí daqui a 2 meses, talvez com mais dados de pacientes, e a gente pudesse, João, fazer alguma coisa aí que conversasse com os mesmos indicadores, Milene, de funcionalidade e de incapacidade que o Einstein tem usado, né? E acho que pode ser um momento legal, e depois a gente pensar, inclusive, em estruturar alguma coisa para a gente poder publicar mesmo nesse sentido, né? Nessas diferentes. Qual é a nossa experiência aí dentro da excelência dos serviços em reabilitação pós-Covid? Muito obrigado a vocês dois aí por esse momento. Obrigado, Milene, pela parceria, pela colaboração que a gente tem feito aí. Tem sido muito importante aí a perspectiva de vocês nos planos de cuidados. E muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí até o final. E uma boa noite a todo mundo. Muito obrigado. Boa noite. Acho que a Milene travou no finalzinho aí. Boa noite, Lucas, João, para todos. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Milene. Obrigado novamente aí pela oportunidade aí para todo mundo. Obrigada pelo convite, gente. Um abraço. Um abraço.